Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui. Esse vídeo é mais para movimentar o algoritmo aqui, porque faz muito tempo que eu não posto, né? Fiquei uns dias de férias, voltei ainda não devidamente, não totalmente recuperado. Tô com uma contratura muscular aqui nas costas. Tô fazendo um esforço aqui para gravar. Mas retornei esse final de semana, na segunda retorno ao jogo aberto e tal. Então daqui a pouco, nos próximos dias, vocês vão ver muito mais aqui no canal, tá? É só pra gente falar de coisas que eu ainda não falei, como, por exemplo, a participação brasileira aí no Mundial de Clubes e com as semifinais já definidas com um representante, não sei se improvável, mas talvez o menos provável de todos, com apenas o Fluminense representando o futebol brasileiro, com Renato Gaúcho, o porta-lupe no comando. E eu já começo pelo Flu, porque assim, o Fluminense tem e está fazendo uma jornada maravilhosa, né, gente? Linda, emocionante até. E com méritos, tá? Ok, tem uma questão de chaveamento aí, o Flamengo deu azar. O Palmeiras pegou um adversário também difícil, né? Que é o Chelsea, no caso, mas o Fluminense fez o seu papel. E contra adversários interessantes, e mais do que isso, com bons jogadores, jogando bem, com estratégias definidas e fazendo grandes jogos. Então é por isso que a gente tem que valorizar o que faz o Fluminense. Se a gente consegue entender que o Bayern de Munique é mais time que o Flamengo, que o Palmeiras parou no Chelsea, por aquela questão também do jogo único, né? Que permite com que essas coisas aconteçam. Uma infelicidade aqui, uma fatalidade ali, mas um Chelsea muito superior na primeira etapa, o Palmeiras reage, empata, depois toma um gol. É do jogo. Foi uma questão em que ali, de repente, se o Palmeiras, quando está melhor na partida no segundo tempo, faz um gol, também é aquela questão do si do futebol. Mas se a gente consegue entender isso, eu preciso entender também que o Fluminense está onde está por merecimento. E aí eu preciso fazer de novo um parênteses sobre Renato Gaúcho. Porque muita gente me pergunta, me cobra, eu vejo é muito curioso isso, né? Eu que sou torcedor do Grêmio e acompanho o Grêmio mais do que muitos de vocês, inclusive, bom, aqui tem muitos gremistas também, né? Mas quem não é e não acompanha o noticiário, não acompanha os jogos, não acompanha o dia a dia, às vezes não tem muito a real noção do porquê o Renato saiu do Grêmio no ano passado. E muita gente dizia, poxa, como é que o Grêmio manda o Renato embora? Como é que o Grêmio não renova com o Renato? Primeiro eu preciso dizer para vocês que quem decidiu foi o Renato. O Renato decidiu sair. E ele estava certo. E ele realmente tinha que sair. E eu falo repetidamente isso porque, cara, parece que a gente precisa explicar toda vez que isso acontece, porque existe uma verdade, né? Parece, nossa, como é que o Renato não servia para o Grêmio e hoje o Renato faz esse grande trabalho no Fluminense? Os mesmos que diziam que o Renato Gaúcho era um distribuidor de coletes e que não era porcaria nenhuma. Então, a gente vive do 8 ou 80, né? Como se o Renato fosse um indigente tático, não soubesse nada de bola, fosse apenas o cara da preleção, o cara da motivação, o cara do boleirão, amigo dos jogadores, não soubesse bulhufas de esquemas táticos, para o cara que, gênio, máximo da bola, tem que ser técnico da seleção, derruba o Ancelotti, que eu acho até que ele tinha que ser, tá? Mas isso é outra discussão. Mas vamos lá, o Renato e o Grêmio, eles têm uma história que tá lá, né, gente? Não precisa dizer mais nada, e ninguém ganha o que o Renato ganhou, não só no Grêmio, tá? O Renato é campeão de Copa do Brasil pelo Fluminense, é um vice-campeão da Libertadores pelo Fluminense, naquela tragédia contra a LDU em 2008, em que, por uma disputa de pênaltis e por uma derrota no Equador, né, que foi mais acachapante, o Fluminense já não tinha sido campeão da Libertadores naquela oportunidade, de uma campanha fantástica, histórica. O Renato evoluiu muito de lá para cá. Fez outros grandes trabalhos, o do Flamengo, mais recentemente, poxa, com um baita time nas mãos, ele deixa o time com um aproveitamento de mais de 70%, e aí perde a final da Libertadores para o Palmeiras, nada serve, né? E ele ali naquele momento também pediu para sair. Então o Renato tem bons trabalhos. A gente só às vezes não consegue enxergar isso pelo personagem que ele é. E no Grêmio ano passado tinha um contexto todo complicado. A gestão do Grêmio ela também não colabora em muitos momentos. O time do Grêmio é muito limitado. Tem muitas limitações e brigou para não cair. O Grêmio ficou meses sem estádio para jogar e sem CT para treinar. E o Renato se inviabilizou porque ele se estressou e se abalou emocionalmente também, como muita gente com a enchente, de várias maneiras. Ele não estava mais rendendo aquilo que a gente sabe que ele pode render. É aquela coisa do ciclo ali. Cara, não quer dizer que nunca mais ele vá treinar o Grêmio, pelo menos não da minha parte, em termos de vontade. Mas naquele momento era necessário. E o Grêmio está sofrendo
Não porque só porque o Renato saiu ou porque o Renato deveria ficar, não é isso. O Grêmio tem uma série de problemas para resolver. A melhor coisa que o Renato fez foi seguir em frente. Para o Grêmio, eu não sei se foi o melhor, porque o Grêmio também tem uma estrutura, como serei delicado aqui, deficitária, né? Uma estrutura difícil em termos de presidência, gestão, administração, e o Renato era um pilar. Você tira o pilar, tudo desaba. Aconteceu em 21, quase aconteceu de novo. Mas tudo bem, o Grêmio tá lá seguindo a sua vida com o Mano Menezes, vem uma gestão aí ano que vem e tal, e o Renato seguiu sua vida. E no Fluminense ele tá conseguindo fazer aquilo que a gente sabe que ele é mestre. O Renato é mestre em contornar adversidades de ambiente, explorar o melhor de cada jogador, mas dando liberdade para o atleta, falando a linguagem de cada um e ganhando os caras na confiança. O Renato sabe fazer isso como ninguém. E um time cascudo como o do Fluminense, que não é o mesmo campeão da América em 23, mas também não é o que brigou para não cair em 2024. Alguns reforços pontuais, alguns ajustes no time e alguns jogadores que são absolutamente fantásticos, né? Como o John Arias, que está arrebentando nessa Copa do Mundo de Clubes. E o Renato, ele sabe a hora de botar o ganso, a hora de tirar, a hora de estruturar mais o meio, a hora de espetar no contra-ataque, a hora de encarar certos adversários. Vai dar certo sempre? A gente não sabe, mas a jornada já é fantástica, até por tudo que o Fluminense tem gerado, através do Renato, inclusive, né? Um técnico brasileiro, desbancando europeus, chegando até uma semifinal. O Renato, que tem toda esse marketing a favor dele, muitas vezes isso lhe prejudica. E nesse momento, com o resultado, né, isso só tende a favorecer. Então, tô achando muito legal, tô feliz. Sei que não sou parâmetro, porque eu sei que a maioria dos brasileiros torce contra os brasileiros, né, porque não quer ver ninguém campeão do mundo. Eu, de verdade, até quero saber a opinião de vocês. Porra, cara, eu acharia muito maneiro se o Fluminense fosse campeão do mundo dessa Copa do Mundo de Clubes. Eu tenho um carinho pelo Fluminense, pela história do clube, por acompanhar muito o Fluminense da década de 90, pelo Renato, pelo que o Fluminense nos fez em 2023 contra o Inter, né? Vamos lembrar que, se não fosse o Fluminense, talvez o Inter estivesse nessa situação. Pronto, apaga, volta, nova linha, parágrafo. E pelo Renato, né, cara? Pelo Renato. O Renato merece esse status pela idolatria que a gente tem por ele. Mas, mais do que isso, está acontecendo por méritos, né? Um Fluminense que faz um jogo histórico contra a Inter de Milão. Tem uma sortezinha aí, vamos colocar na sortezinha aí do Al Hilal tirar o Manchester City naquele jogo maluco de 4-3. E o Al Hilal, que tem vários jogadores europeus, inclusive, e brasileiros com qualidade, que não conseguem jogar aqui no futebol brasileiro, porque custam muito, com um orçamento, sei lá, 5, 6 vezes maior do que o do Fluminense, que é o poderoso Al Hilal. E assim, mesmo assim, o Fluminense foi lá e venceu os caras. E tá na semifinal. E poderia pegar o Palmeiras. No que eu acho até... não vou dizer que seria um confronto mais difícil do que o Chelsea. Mas, cara, um confronto entre iguais, né? Brasileiros que se conhecem aqui, Abel Ferreira e Renato. O Abel tem um histórico positivo até recente, fez questão de frisar isso na coletiva, mas também elogiou. Eles se dão muito bem, já trocaram vinhos, já trocaram gentilezas. O Renato já tinha dito, numa entrevista para mim, que o Abel deveria ser o técnico da seleção, que ele é o melhor técnico no Brasil, mas o Renato sempre quis também esse cargo de técnico da seleção, mas os dois sempre se respeitaram, né? E o Abel sempre elogiou o Renato pela maneira dele ser, né? E também, inclusive, defendia o Renato quando ele estava sendo muito criticado no Grêmio, porque entendia o Renato como um grande técnico e o que estava acontecendo com o Grêmio era uma situação atípica e tal. E o Palmeiras caiu para o Chelsea, e agora vem o Chelsea, que é um europeu, que o Flamengo venceu, e venceu bem, por exemplo, na fase de grupos. Mas agora, numa semifinal, a gente sabe que as coisas se alteram. Mas é aquela coisa, gente. Jogo único em que tudo pode acontecer. O Palmeiras, ele decepciona porque, assim, porra, o número, ele diz muito, né? Quando você fala que o Palmeiras, e aí a gente vai para os outros mundiais, né? Não consegue vencer um europeu, é ruim. Porque aí você tem jornadas como a do Botafogo, né, que ganha de um PSG, por exemplo, mesmo depois tendo jogado de uma postura ruim, né, contra o Palmeiras, e do próprio Fluminense, você pensa, porra,
do Flamengo, que ganhou do Chelsea, que fez um jogo duro em 2019 lá contra o Liverpool, mas perdeu, ok? Mas aí você faz, poxa, é difícil, né? Não tem muito o que dizer sobre esse Palmeiras, que não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes. Que tem uma temporada, e eu conhecendo o Abel, né, conhecendo o trabalho do Abel, que ainda pode ser resgatada com esse segundo semestre, mas que ele está encontrando dificuldades para encontrar um melhor posicionamento ou explorar o melhor do Vitor Roque, que tecnicamente, individualmente ainda não aconteceu. O Paulinho tem uma dificuldade física, que era um jogador que poderia fazer a diferença. A escalação talvez não tenha sido a mais adequada, né, com o Maurício e o Paulinho no banco, mas aí o Paulinho tem essa questão física. Enfim, o Palmeiras mais efetivo, ele não aparece do ano passado para cá, que é um problema do Abel Ferreira do ano passado para cá, do time dele, que é um time que cria, depende do Estevão, e quando o Estevão não resolve, o Palmeiras não consegue avançar. E quase de novo o Estevão estava resolvendo ou garantindo para o Palmeiras uma sobrevida ali naquele momento, mas aí toma um gol, o chamado tradicional gol cagado. Eu sei que os corintianos estão felizes. Mas aí eu sou obrigado a dizer, e é uma coisa muito minha, que o que estão fazendo com o Everton é uma coisa meio cruel, assim, sabe? E eu sei que é do jogo, da corneta, do meme, dos rivais e tal. Os torcedores do Palmeiras também dá para entender até de certo ponto, porque, porra, me coloco no lugar, né? Você fica puto, você fica chateado. Mas eu acho que precisa haver uma avaliação, precisa haver uma reflexão. O Everton é o goleiro atual para o Palmeiras? Será que o Palmeiras tem que continuar com o Everton? Eu estou pensando nisso a médio e longo prazo, tá? Final do ano tem que haver uma troca, enfim, pensar numa transição. Ok, isso é um debate que é válido. Agora, os caras detonarem o Everton, que é um multicíssimo, campeoníssimo pelo Palmeiras, e um goleiraço, por conta de, mas ele não levantou o braço, a bola estava na mão dele e tal. Cara, é uma fração de segundo, só quem está lá dentro sabe, então, assim, não é o meu caso, inclusive. Eu acho injusto. Por uma bola, uma falha, se é que dá para colocar como falha, tá? Eu nem vou colocar na conta da falha, eu vou colocar na conta do azar mesmo. E a sorte e o azar, concordo com o Abel, elas definem jogos. É uma pena que isso esteja acontecendo com o Everton, que é um cara muito trabalhador e como eu disse, campeão, ídolo e tal. Mas vai cair na conta dele, né? O ano do Vanderlan pelo primeiro tempo, ou do Abel Ferreira pela escalação. É do jogo. Jogo único. Chelsea nem jogou tão mais assim. Jogou no primeiro tempo melhor, assim, né? Dominou as ações e tal, mas fez 1-0. É do jogo. Você precisa botar a bola na casinha. O Estevão tirou um coelho da cartola, devolveu o Palmeiras para o jogo e o Palmeiras tomou um gol e foi eliminado. O Botafogo também decepcionou pelo confronto diante do Palmeiras e o Flamengo ficou aquela sensação de um tremendo do azar, né? De pegar o Bayern de Munique, e que até já se despediu para o PSG. Mas, naquele momento, né? Quando você pega PSG ou Bayern de Munique, e agora nesse momento a gente tem as semis... O Real Madrid ganhou do Borussia num jogaço. Cara, é muito legal acompanhar essa Copa, né? O final dos jogos tem sido assim, demais, né? O Paris Saint-Germain com o Real Madrid agora, um 3-2. Perdão, o Real Madrid com o Borussia, né? Um 3-2, o gol do Mbappé, golaço e tal. E o Paris Saint-Germain, que acabou também vencendo o Borussia. O Real Madrid venceu o Borussia e o PSG, oh meu Deus... E o PSG, o Bayern de Munique, claro, por 2-0. E agora os dois se enfrentam, Fluminense e Chelsea, na outra semifinal. Fluminense e Chelsea na terça, 4 da tarde. E na quarta, PSG e Real Madrid, também às 4 da tarde. Que loucura. Tá muito legal acompanhar. E eu sou Flusão, não sei vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Voltei, tô de volta, avisa todo mundo aí. Valeu, tchau, tchau.